Olá! Neste vídeo vamos estudar sobre tautologia. Este é mais um item previsto no edital do concurso INSS 2022, na disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos à aula. Vamos começar com o conceito de tautologia. Ela será uma proposição sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições componentes. O que significa? Que a gente vai verificar se uma determinada sentença é tautologia, criando todas as possibilidades da tabela verdade e verificando se o resultado final é sempre verdadeiro. Se sim, estamos diante de uma tautologia. Isso vai ficar mais claro com um exemplo aqui que a gente vai fazer na sequência. Peguei aqui um caso bem simples, só mesmo para mostrar o conceito. Então verifiquem, hoje é sábado ou não é sábado? Eu gosto sempre de dar nome, na verdade letras, para essas proposições. A banca Sebrasp usa muito letras maiúsculas, mas todo o meu material eu preparei com letras minúsculas, então eu vou manter. É a mesma coisa. Então se eu chamar de P, hoje é sábado. Automaticamente eu tenho o não P, que é a negação disso, dizer que hoje não é sábado. E embora eu tenha aqui o ou, que é um conectivo, na verdade ele está relacionando com a mesma proposição, só que ela afirmativa e ela com a negação. Então na hora de montar a tabela verdade do P, ele só vai ter duas possibilidades aqui que me interessam. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Perceba que eu quero montar a tabela com todas as possibilidades que eu teria. Naturalmente, eu posso colocar aqui ao lado o não P, que é a negação. A negação é simplesmente você inverter o valor lógico. Então, se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. E, finalmente, eu quero analisar o P ou o não P. Ou seja, hoje é sábado P ou não é sábado não P. Então aqui na sequência, e aí já vai ser meu resultado final, eu vou colocar o P ou não P. E aí vamos ter que lembrar aqui algo que nós já estudamos em outro vídeo, que é exatamente a lógica do conectivo ou. O ou somente é o resultado quando se usa o conectivo ou, P ou Q, somente será falso se ambas forem falsas. Então, se tiver uma verdadeira, o resultado já é verdadeiro. Então, perceba aqui na primeira linha, verdadeiro para o P e falso para o não P. Então, já tem uma verdadeira para o ou, isso é suficiente, resultado verdadeiro. E na segunda linha, eu tenho falso ou verdadeiro, então também dá um resultado verdadeiro. O que nós percebemos? Que aqui nesse resultado final, todas as possibilidades me geraram resultados verdadeiros. Então, estamos diante de uma tautologia. Bem simples, esse exemplo, mas só mesmo para você saber o conceito, ou entender melhor esse conceito que foi apresentado. Embora no edital esteja constando apenas tautologia, acho importante explicar que existe também o oposto disso, que é a contradição. Agora, o resultado que você vai obter será uma proposição sempre falsa, independente das proposições que a compõem. Vou trazer também um exemplo aqui, a gente resolve só para deixar isso mais claro. Nosso exemplo, hoje é sábado e não é sábado. Se a gente der nome para isso, eu vou chamar de P. Hoje é sábado. E, naturalmente, a negação disso, não P, hoje não é sábado. E o que nós queremos? Hoje é sábado e não é sábado. Então, eu quero P e não P. Vou montar a tabela verdade para provar que isso aqui é uma contradição. No final, nós vamos concluir, já estou antecipando, que o resultado tem que dar sempre falso. Então, temos aqui o P. E esse P pode ser verdadeiro ou falso, são as únicas possibilidades aqui para ele. E aí, naturalmente, o meu não P será o contrário. A negação do falso é verdadeiro e a negação do verdadeiro é falso. Só que o que nós queremos aqui é fazer o P e não P. E aí vamos lembrar do conectivo E. Ele só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então,
Então, na primeira linha eu já tenho um falso. Se já tem um falso para o E, o resultado já é falso. E na segunda linha, verdadeiro e falso. Também, se tem um falso, o resultado é falso. Percebemos, então, que o resultado aqui dessa proposição, hoje é sábado e não é sábado, é sempre falso, independente aqui da ordem que eu tenho estabelecido. Então, nós vamos colocar aqui que ele é uma contradição. Aqui na primeira linha eu coloquei falso e verdadeiro, né? Normalmente eu coloco primeiro o verdadeiro e o falso, não faz diferença. O importante era colocar todas as possibilidades aqui. Essa ordem não tem interferência aí no nosso resultado. E só para complementar, e aí depois a gente vai resolver exercícios aí da banca, né, da banca Sebrasp, também existe a contingência, que é exatamente a situação onde nem é tautologia e nem é contradição. Tem aquela que vai gerar como tabela verdade, ou como resultado na tabela verdade, pelo menos um verdadeiro e pelo menos um falso, tá? Claro que deve ter mais, mas pelo menos um deles. Ele não será nem todo verdadeiro e nem todo falso. Vou fazer um exemplo aqui também com vocês. Temos aqui, o carro é azul e a bicicleta é vermelha. Então temos duas proposições. A proposição que eu vou chamar de P, o carro é azul, e uma proposição que eu vou chamar de Q, a bicicleta é vermelha. Nós queremos analisar o P e Q. Tranquilo também. Só que agora a nossa tabela verdade fica um pouco maior, porque como eu tenho duas proposições, então eu vou ter aqui para o P, que ele pode ser verdadeiro, mas eu coloco o verdadeiro duas vezes, e ele pode ser falso, eu coloco o falso duas vezes, para fazer a combinação com o Q aqui do lado. Isso é uma sugestão, tá? Sempre nessa ordem. Se você tem duas proposições, coloca a primeira VVFF e a segunda você alterna. Então você coloca VF, VF. E assim a gente contemplou todas as possibilidades de combinação entre P e Q. Aliás, é o que nós queremos aqui agora, né? Analisar o P e Q. O que diz mesmo o conectivo E? Que ele só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, na primeira linha, verdadeiro e verdadeiro, exatamente o que o E pede que aconteça para gerar resultado verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso também dá falso. O importante aqui é dizer que no resultado eu não tenho somente verdadeiros, se fosse seria uma tautologia, mas também não tenho só falsos, senão seria uma contradição. Então isso aqui nós chamamos de contingência porque não é um nem outro. Nós vamos agora na sequência verificar como esse assunto tautologia já foi cobrado pela banca Sebrasp com questões de concursos anteriores. Essa é uma questão que caiu no Banco do Nordeste 2018, banca Sebrasp. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição, e aí ele colocou aqui uma expressão bem grande, né? A negação do P ou negação de Q, bicondicional, se somente se, não P e Q. E fala que isso é uma tautologia. O nosso objetivo é verificar se isso é certo ou errado, se essa afirmação é certa ou errada para esse item. Bom, aqui não tem como fugir, nós vamos construir a tabela verdade e vamos montando isso daqui aos poucos até chegar ao resultado final, que é a expressão completa. Então vamos começar aqui, já que são duas proposições simples, P e Q, depois são só variações, vou começar colocando aqui nessa ordem. Vou fazer o P, e aqui eu uso o P maiúsculo, tranquilo também. E vamos ter o Q. E todas as combinações possíveis. A ordem que eu vou fazer isso aqui não importa, mas eu já dei uma dica que eu acho prática. A primeira a gente coloca VVFF, isso quando forem duas, tá? E a segunda a gente alterna. Então ficaria VF, VF. Bom, vamos começar aqui por partes. Eu vou resolver primeiro o que está aqui, mas primeiro o que está dentro do parêntese. Então, esse símbolo aqui, gente, ó, é negação, tá? A gente usa muito tio, mas a banca Sebrasp gosta disso aqui também. Então, mesmo significado, tá? Assim ou assim. Então, é a negação de quê? Vou criar aqui do lado a negação de quê? Negação é muito tranquila, é só você inverter o valor lógico. Então, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Então, esse primeiro verdadeiro vai gerar um resultado falso,
o falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro. Bom, agora eu vou pegar a expressão, mas sem essa negação aqui de fora, tá? Vou pegar só P ou não Q e vou criar aqui do lado. P ou não Q. Eu só tenho que ter um cuidado para poder pegar nas colunas certas. Que colunas que eu vou pegar então? A do P e a do não Q. E vou fazer aqui usando o conectivo OU, que é esse para cima. Lembra que o OU só vai ser falso se ambas forem falsas. Vocês têm que decorar isso em algum momento, tá? Então, olha só. Pegando P ou não Q, verdadeiro com falso vira verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso é a única condição para o OU ser falso. Então, isso aqui vai ser falso. Falso ou verdadeiro gera um resultado verdadeiro. Só que aí, dentro dessa expressão, ainda temos essa negação aqui de fora. Não podemos esquecer dela. Então, vou ter que criar novamente a negação de tudo isso daqui. Não é obrigatório escrever a expressão inteira aqui em cima, tá? Basta escrever do jeito que você entenda. Eu estou escrevendo para ficar mais didático e mais fácil vocês entenderem. Na hora da prova ali na pressa e muitas vezes sem muito espaço, a gente dá uma resumida nisso, tá? Só não pode se perder. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui agora. A negação do P ou não Q. Lembrando que o P ou não Q a gente já determinou aqui ao lado. Então, só negar. Né? O que é verdadeiro vira falso. E o que é falso vira verdadeiro. Verdadeiro vira falso. Então, estamos com essa sequência aqui por enquanto. Falso, falso, verdadeiro e falso. Fechamos todo esse primeiro lado. Agora eu vou fazer todo esse segundo lado para no final fazer a bicondicional entre eles. Vou começar com o que está aqui dentro do parênteses, o não P. Nós já temos o P lá no início, mas agora temos que pegar o não P. É a negação dessa primeira coluna. Negação é só inverter o valor lógico. Então, se eu tinha VVFF, agora eu vou ter o contrário, FFVV. Mas eu quero pegar esse não P e Q. Então, agora eu vou pegar com o conectivo E, essa coluna do não P, com a coluna do Q. Ou seja, eu vou pegar essa coluna que eu acabei de fazer, junto com essa segunda coluna onde está o Q. E lembra ainda que no conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, eu tenho aqui não P falso, Q verdadeiro. Se tem uma falsa, no E o resultado já é falso. De novo, o não P já é falso. Eu nem precisaria olhar o Q, mas vamos olhar, ele também é falso. Resultado falso. Agora eu tenho um verdadeiro para o não P e um verdadeiro para o Q. Ambas verdadeiras, aí sim nós temos um resultado verdadeiro para o conectivo E. E finalmente, verdadeiro e falso vai gerar um resultado falso. Temos esse lado. Agora o que nós queremos fazer é a bicondicional entre eles. E aqui eu vou ser prático, tá? Vou pôr só o símbolo de bicondicional e vou marcar. Onde é que eu vou olhar? Naquele resultado final da negação do P ou não Q, que é essa coluna aqui, bicondicional com essa que eu acabei de fazer, não P e Q. Gente, o que diz a bicondicional? Isso está em vídeos anteriores. Se você não se lembra, retorne lá e dê uma olhada que é importante. Ele é verdadeiro sempre que as sentenças forem iguais. Então, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, o resultado é verdadeiro da bicondicional. Se elas forem diferentes, um verdadeiro e um falso, né, não importa a ordem, o resultado é falso. Então, na verdade, o que eu vou olhar aqui? Se essas duas colunas ficarem iguais. Olha só que interessante. Essa aqui está falsa, essa também falsa. São iguais. Então, o resultado é verdadeiro na bicondicional. Falso e a segunda também falsa. São iguais. Então, é verdadeiro para a bicondicional. Verdadeiro, bicondicional, verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. São iguais. Falso e esse também falso. São iguais. O resultado é verdadeiro. Então, acabamos de descobrir que no resultado final de toda essa expressão, o resultado sempre foi verdadeiro, independente daqueles valores lógicos ali ou da ordem que eu tenha colocado, analisando todas as possibilidades de variação entre P e Q.
Conclusão, estamos diante de uma tautologia. E o que o item diz é exatamente isso. Toda expressão é uma tautologia. Então, o gabarito aqui é dizer que esse item está certo. Vamos a mais uma questão da banca Sebrasc, também sobre tautologia. A expressão não P e não Q ou R, e aí nós temos a bicondicional, não P ou Q, ou não P e R é uma tautologia. E temos várias expressões simples aqui, né? A análise de conectivos é tranquila, mas a expressão completa ficou grande. Então é um exercício assim, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos ter que fazer para deduzir ou concluir se é ou não uma tautologia. Então agora eu vou ter que construir a tabela verdade de todas as possibilidades, só que com 3 proposições simples, P, Q e R. Vamos começar. Como nós temos 3, a nossa tabela verdade agora vai ter 8 linhas, que é o 2 elevado a 3. Também já estudamos isso em vídeo anterior. Então, sugestão. A primeira, você repete o verdadeiro 4 vezes. E depois o falso 4 vezes. A segunda, você alterna de 2 em 2, então fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a terceira você alterna de 1 em 1. Seria o R, né? V, F, V, F, V, F, V, F. Isso aqui contempla todas as possibilidades de combinação entre P, Q e R. Agora vamos começar a resolver. Bom, vou começar aqui já da primeira expressão. Vou começar fazendo o não P. Lembra que esse símbolo significa não, negação. E fazer o não P é inverter o valor lógico do P. Então, se eu tinha uma sequência VV, VV, FF, FF, ela vai ser invertida. Agora eu vou ter uma sequência FF, FF, VV, VV. Invertir todos os valores lógicos do P, pegando a negação de P. Bom, eu vou precisar também aqui na sequência do não Q. Então já vou fazer. O que seria o meu não Q? Eu vou pegar a sequência do Q e vou inverter. Onde era verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Isso é negação. Então se era VV, FF, fica FF, VV. E novamente, VVFF, FF, VV. Acontece que eu tenho que resolver o que está dentro desse parêntese. Então, eu tenho que pegar esse não Q ou R. Então, eu vou pegar a coluna do não Q e vou usar o conectivo ou com a coluna do R, que é essa daqui. E vou escrever aqui na frente. Lembrando que o ou só vai ser falso se ambas forem falsas. Então, não Q é falso, o R é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O não Q é falso, o R é falso, ambas falsas, aí sim eu tenho o resultado falso. Não Q é verdadeiro, nem precisaria olhar o outro, né? No ou, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro, mas eu estou olhando para treinar. E é ou verdadeiro, o resultado verdadeiro. Não Q é verdadeiro, R falso, mas se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Não Q falso, R verdadeiro, resultado verdadeiro. Não Q falso, R falso, agora sim, ambas falsas, o resultado é falso. Para o conectivo ou, que é o que a gente está usando aqui. Não Q verdadeiro, R verdadeiro, resultado verdadeiro. E finalmente, não Q verdadeiro e R falso, resultado verdadeiro. Então essa é a sequência para o não Q ou R. Acontece que esse não Q ou R agora vai ser juntado com o conectivo E, com aquele não P que a gente tinha criado. Então agora eu vou usar a coluna do não P e a coluna do não Q ou R. E vou juntá-los com o conectivo E. Vai ficar então não P, E,
não Q ou R. Perceba que a gente vai fechar todo esse primeiro lado aqui agora. Vamos analisar. Eu vou pegar então e verificar que o E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Eu estou me referindo a essa coluna e a essa. Então eu tenho aqui falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e verdadeiro, resultado falso. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, resultado falso. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Então temos todo esse primeiro lado pronto. Vamos iniciar agora esse segundo lado, que está depois da bicondicional. Vamos começar aqui com o P ou Q. P ou Q significa que eu vou pegar as duas primeiras colunas e usar o conectivo OU, que significa que só é falsa se ambas forem falsas. Então vamos ver. Verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Lembra que eu estou diante do OU, só é falso se ambas forem falsas. Verdadeiro ou falso, desculpa, tá ali. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso ou falso, agora sim eu tenho resultado falso. E finalmente, falso ou falso, também um resultado falso. Acontece que esse P ou Q ainda tem do lado aqui uma negação. Então, vou fazer a negação do P ou Q. Perceba que não é difícil, só um pouquinho mais trabalhoso, né? Fica um exercício um pouco mais extenso. Mas as proposições e a análise é bem tranquila. Bom, a negação é só inverter os valores lógicos. Então, onde era verdadeiro fica falso e onde era falso fica verdadeiro. Então, minha sequência VV virou FF. FF. Além disso, ainda tem mais duas vezes o V, então vou ter duas vezes o F na negação. Onde era falso fica verdadeiro, onde era falso fica verdadeiro. Então, essa primeira partezinha aqui desse lado direito já está feito. Agora eu vou ter que fazer aqui o que está dentro do parênteses, que é o não P. Acontece que o não P eu já tenho, né? Então não preciso fazer de novo, ele está aqui. Mas eu quero pegar ele e R. Isso eu não tenho ainda, então eu vou fazer aqui do lado. Não P e R. Então eu vou pegar a coluna do não P e a coluna do R que está aqui do lado. Além disso, estamos diante do E. O E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, pegando aqui, não P é falso, R verdadeiro, resultado falso. Falso com falso, falso e falso, o resultado é falso também, só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Falso e verdadeiro, dá falso. Falso e falso, o resultado dá falso. Verdadeiro e verdadeiro, agora sim, resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, resultado falso. Verdadeiro e verdadeiro, agora sim, o E só é verdadeiro nessa situação, resultado verdadeiro. E finalmente, verdadeiro e falso, o resultado é falso. Agora, desse lado direito da bicondicional, está faltando uma coisa. Eu juntar tudo isso pelo conectivo OU. Ou seja, eu vou pegar aquele resultado não P ou Q, que está aqui, e vou fazer o OU, né, eu juntar com o conectivo OU, com todo esse resto que é o não P ou R. Vou fazer aqui do lado. Lembrando que agora a análise é exatamente um conectivo OU, que só será falso se ambas forem falsas.
E eu vou analisar exatamente essas duas colunas aqui, que estão uma ao lado da outra. Então, está mais fácil. Então, vou pegar aqui, ó, falso ou falso, resultado falso. 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 Falso ou verdadeiro, agora é verdadeiro, porque no ou só é falso se ambas forem falsas. Falso ou falso, resultado falso. Verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. E para fechar e responder a questão, agora eu vou fazer a bicondicional de toda essa expressão, que está nessa coluna aqui, com essa expressão que eu acabei de fazer, que está nessa coluna aqui. Vou deixar até marcado. E aí, como o espaço está pequeno, eu vou colocar só o símbolo da bicondicional. Lembrando que o bicondicional pode ser com um risquinho só assim ou com dois. Né? Ele acabou colocando com dois. Ela só é verdadeira se os resultados, as proposições são iguais. Então, se eu tenho verdadeiro, bicondicional verdadeiro ou falso, bicondicional falso, eu vou ter a conclusão que o resultado é verdadeiro. Se forem diferentes, o resultado é falso. Então, gente, de uma maneira muito prática, se eu não quisesse analisar aqui mais, só dar a resposta, bastava olhar se essa coluna aqui é igual a essa. Se ela for exatamente igual, só tem resultados verdadeiros. E aí vocês vão ver que sim. Ó, FF, FF, VF, VV. FF, FF, VF, VV. Então eu já sei que o resultado vai ser sempre verdadeiro, que é uma tautologia. Mas eu vou fazer aqui do lado só para deixar o exercício completo. Então eu vou pegar, ó, falso bicondicional com falso são iguais, resultado verdadeiro. 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 Verdadeiro bicondicional com verdadeiro continua iguais, resultado verdadeiro. Falso bicondicional com falso são iguais, resultado verdadeiro. Verdadeiro bicondicional com verdadeiro são iguais, resultado verdadeiro. E finalmente, verdadeiro bicondicional com verdadeiro são iguais, resultado verdadeiro. Então percebam aqui que no final, e esse aqui já é o resultado final, todos se tornaram verdadeiros, independente daquela sequência lógica lá do início. Então isso daqui é uma tautologia. E o que o item está dizendo é exatamente que é uma tautologia. Concluímos que esse item está certo. Acredito que com esse vídeo vocês agora saibam exatamente o que é a tautologia, sabem como resolver questões e tem aí exemplos de como isso já foi cobrado pela banca. Então conto com vocês nos próximos vídeos, temos alguns assuntos ainda para a gente fechar todo o conteúdo do edital e vocês estarem totalmente preparados para a prova. Um grande abraço.